Olá, pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Papo Rema. Estamos voltando com tudo após uma breve pausa aí, uma pausa muito especial, né? O nascimento da minha filha Amy. Mas estamos de volta e hoje vamos voltar assim de uma forma muito especial com um professor maravilhoso, um professor top que está ensinando a matéria Justiça de Deus para os nossos alunos do primeiro ano. Estamos aqui com o nosso professor Anderson Ferreira. Bem-vindo, professor. Olá, pessoal. Graça e paz, que coisa boa, que honra estar com vocês aqui durante esse momento, esse bate-papo. Eu creio que vamos ser muito abençoados e muito edificados. Amém. Professor Anderson, ele é um nordestino arretado, apaixonado por inspirar pessoas com a revelação da palavra de Deus. É casado com Sara, é pai do Samuel, que já é um adolescente, né? Isso. E são muitas graduações. É bacharel em teologia, se eu estiver errado me corrija. Correto. Teologia, em administração e em direito. Em direito tem um mês que se formou aí, né, professor? Isso, mais ou menos um mês a colação de grau. E a gente vai conversar com ele e descobrir aí por que tanto estudo, por que o direito. A gente vai descobrir tudo nesse episódio. Fica com a gente. O professor Anderson, ele dá aula no Rema desde 2015, é um professor muito experiente, aí 10 anos, né, de carreira no Rema, e já viajou muitas nações. Quais nações você já viajou aí? Já viajei para dar aula na Argentina, já dei aula em Portugal, já dei aula no Chile, e em novembro agora eu vou estar viajando para dar aula na Bolívia. Que legal. Inclusive é fluente em espanhol, né? Quando o senhor vai para essas nações, dá aula em espanhol, não é? Diz o pessoal que eu sou fluente em espanhol. Se eles dizem, eu acredito. Eu já ouvi o pessoal falando, então eu acredito. Porque realmente espanhol, às vezes a gente pensa que fala, mas só fala portunhol. Então, para começar, professor, eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho da sua história de vida, seu testemunho com Jesus. Conta pra gente aí como foi a sua conversão. Uau, pergunta bem interessante. Eu nasci em 1985, então estou às portas de completar 40 anos, mas me converti em 1996. Tinha 10 anos, ia fazer aproximadamente 11 anos. Me converti no interior da Bahia, onde minha mãe mora até hoje, numa igreja Assembleia de Deus, e lá eu comecei a trilhar os meus primeiros passos na fé. Depois, ao retornar para minha cidade natal, para Petrolina, fiquei congregando na Igreja Renascer em Cristo até o ano 2000, mais ou menos. Depois, eu me casei no ano de 2006 e no ano de 2007 eu passei a congregar na Assembleia de Deus, que era a igreja onde eu havia nascido de novo, onde eu havia me convertido. Lá comecei o meu ministério, comecei a pastorear igrejas com apenas 6 meses de casado. Uau. E aí fui crescendo no ministério, fui me desenvolvendo, fui subindo na hierarquia ministerial, né, do ministério que eu fazia parte. Até o ano de 2012, quando eu fiz o primeiro ano do Rema, e aí percebemos uma direção de sairmos do ministério que estávamos, voltávamos para Petrolina de novo, que estávamos morando no Ceará, e íamos congregar no Verbo da Vida, e aí iniciamos essa fase no nosso ministério, na qual estamos vivenciando até hoje. E a sua história com o Rema, qual é? Uau! Então, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro ano do Rema, no ano de 2012, em Juazeiro do Norte, que era a cidade onde eu estava. Isso, olha que coisa boa. Em 2012, na cidade onde eu morava, na época que eu estava servindo ao Senhor e pastoreando Juazeiro do Norte. Lá foi a turma pioneira. Então eu fiz o primeiro ano do Rema lá, fui me apresentado pelo pastor local, ele foi entregar uns panfletos e eu estava chegando na igreja na hora, peguei o panfleto e... Eita, esse curso é interessante, vou fazer. E aí eu me lembrei. Você já tinha feito teologia nessa época? Eu já era coordenador do curso de teologia da denominação que eu fazia parte na cidade onde eu morava. Ai, que legal. E aí eu me lembrei que há anos atrás eu tinha pegado um livro do irmão Reagan, Alimento da Fé, e tinha visto atrás que tinha falando sobre essa escola, que eu achava que só tinha nos Estados Unidos. E na época que eu tinha pegado esse livro, eu tinha feito uma declaração, declarando que um dia eu iria estudar naquela escola, pensando eu que iria estudar naquela escola nos Estados Unidos. Então, anos depois, muitos anos depois, quando eu tive esse panfleto, eu me lembrei daquilo e fui a primeira pessoa a fazer a pré-matrícula e a fazer a minha matrícula no Rema, na unidade de Juazeiro do Norte, na turma pioneira. No ano de 2013, quando eu tinha voltado já para Petrolina, aí eu concluí o segundo ano do Rema já em Petrolina. Nossa, pegando um gancho aí do que você falou, né, sobre os livros do irmão Reagan, é interessante que são vários testemunhos que a gente tem, né, de pessoas que primeiro chegou o livro até elas
E através dos livros elas conheceram a palavra revelada e ficaram desejosas disso. E quando o Rema chegou, tudo isso se encaixou, né? Isso é muito interessante. Me conta, quando o senhor começou a fazer o Rema, o que mais te marcou como aluno? Uau, o que mais me marcou foi que o Rema é uma escola da palavra e do espírito. Diferente do que eu estava acostumado muito a ouvir, né, muita palavra, apenas a palavra, lá os professores tinham plena liberdade de fluir na unção, de fluir no espírito, e isso foi me chamando a atenção. Pentecostal de berço, como sempre fui, né, do fogo e do manto, né, para mim aquilo foi algo extraordinário que marcou a minha vida. E a palavra também, ensinada de uma forma simples, de uma forma sem complicações, também marcou bastante a minha vida. O senhor lembra de algum testemunho específico da época de aluno, ou algum professor, alguma fala que, assim, te marcou de uma forma transformadora mesmo? Uau, quando eu aprendi sobre fundamentos da fé, foi a segunda matéria, primeira matéria realidades, a segunda fundamentos da fé. O professor contando alguns testemunhos de como ele utilizou a autoridade da fé, pastor Mansueto Vieira, que é o pastor, um dos pastores e um dos verbos da vida em Fortaleza, ele falando sobre a autoridade. Ele falou que ele tinha perdido algo, ele trabalhava numa empresa que tinha um rolo de alguma coisa lá que havia sido perdido e ninguém conseguia encontrar. E ele disse que começou a declarar pela fé e ordenar que aquilo que estava escondido aparecesse. E ele disse que de uma forma sobrenatural, aquilo que estava escondido, ele chamou e ordenou que viesse e aquilo apareceu. Passaram muito tempo procurando, ninguém achava. E ele, de forma sobrenatural, pela fé, ele conseguiu encontrar aquilo. Então aquilo para mim foi algo chocante. Eu digo, rapaz, a gente tem essa autoridade mesmo de mandar que as coisas aconteçam, que está perdido apareça. Que autoridade é essa? Que poder é esse que nós temos? E isso marcou a minha vida, assim, logo no início do Rema, de uma forma sobrenatural. Eu te digo, rapaz, eu tenho uma autoridade que eu tenho e não sabia que tinha. Eu tenho uma fé que eu tenho e não sabia como funcionar. E isso começou a marcar a minha vida desde então. É interessante, né? Você falando de autoridade do crente também me marcou muito essa realidade da nossa vida, né? Eu lembro que quando minha mãe começou a fazer o Rema, ela foi da turma pioneira aqui em Brasília, e eu ainda era adolescente, não podia fazer o Rema, né? Então ela chegava em casa e ela contava pra gente o que ela estava aprendendo, ensinava a gente a orar. Era um Rema 2 em casa, né? Era o Rema 2 em casa. E eu lembro que me marcou muito também aprender sobre a autoridade do crente, porque eu era muito medrosa. Eu não conseguia falar o nome do diabo praticamente sem chorar, assim, sem ficar com medo. Eu ia dormir todo dia, assim, com muito medo de tudo. Então, aprender sobre a autoridade que a gente tem mudou a minha vida, porque o medo nunca mais teve lugar. Glória a Deus. Teve espaço. Uau, top. E o senhor já se via como professor, ali sentado na cadeira, Deus já estava trabalhando algo? Como foi isso, se tornar professor do Rema? Eu já ensinava, né? Antes da minha antiga denominação, já tinha costume de ensinar, era professor de teologia também. E sempre tive essa veia, essa pegada de gostar de ensinar. Quando eu fui para o Rema, que as verdades começaram a transformar a minha vida, eu coloquei algo no meu coração. Eu disse, eu vou também pregar essa palavra e ensinar essa palavra para libertar outras pessoas, assim como Deus tem me libertado. Então aí surgiu o desejo de ser professor do Rema. Só que para mim era algo inalcançável, era algo inatingível. Para mim, os professores do Rema eram pessoas de um outro nível que eu estava muito distante, né? Mas nutri isso no meu coração. Quando fui para Petrolina, compartilhei com o meu pastor e no tempo certo as coisas acabaram acontecendo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora falando um pouquinho mais sobre você pessoalmente, fora do Rema, quem é o Anderson? Com seus hobbies, família, seus interesses pessoais? Uau, fora do Rema, o Anderson é faixa preta de jiu-jitsu. Sério? Sério. Ninguém diz, né? Ninguém diz. Toda vez que eu falo pra todo mundo... Não sei por quê. Não sei por quê. O pessoal... você não tem a orelha marcada, você não tem cara de quem luta. Diga, beleza. Esses são os mais perigosos, aqueles que praticam e não tem cara de que fazem. Sou alguém que treina jiu-jitsu há 9 anos e meio aproximadamente. Sou apaixonado pela arte suave. Sou um leitor ávido. Sou alguém que sempre estou com alguma coisa lendo. Sempre estou fazendo alguma coisa. Não consigo ficar parado de forma nenhuma. Então, às vezes, faço 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Fora disso, sou alguém que gosto de passear com meu filho. Gosto de passear com a minha esposa. Não sou muito de passeio no sentido de shopping, no sentido de ver filmes e coisas desse tipo. Tenho uns gostos assim bem diferentes. Gosto muito de animais, sou pai de pet. Então esse sou eu, mais ou menos, quando não estou em sala de aula, quando não estou ministrando a palavra.
Muito bom. Inclusive, acho que você comentou que seu filho também já tá no jiu-jitsu, né? Já tá nas faixas altas. Meu filho ele foi mais ou menos assim por livre e espontânea pressão, né? Mas eu sempre fui incentivando ele a fazer, ele foi vendo. Ele tá com 16 anos, vai fazer 17 anos no próximo mês agora, e ele é faixa azul de jiu-jitsu. Tá meio parado, espero que volte em breve. Normal na adolescência. Normal, né? tranquilo. Daqui a pouco volta. Diante desse tanto de coisa que o senhor gosta de fazer, tem aí várias graduações, né? E a mais recente em Direito. Me conta aí o porquê do Direito. Bom, o direito, na verdade, sempre foi um sonho de criança, né? Aquele sonho que eu nutria desde pequenininho, né? Na verdade, eu não cresci muito, mas desde menor, né? Eu sempre quis ser advogado, que sempre fui apaixonado pela área do direito. O tempo foi passando, me graduei em administração, me graduei depois em teologia e apenas por último, eu vim conseguir realizar o meu sonho de me graduar em direito. É algo que eu gosto. E é algo que eu sempre utilizo nas ministrações. Eu gosto de casar a teologia com o direito, que apesar de muita gente achar que não tem nada a ver, tem muitas coisas interessantes, muitas ilustrações interessantes. Então, por ser apaixonado por essa área, foi algo que eu fiz. E quando eu comecei a fazer também a faculdade, Deus falou comigo. Eu tenho algo para você nessa área. Eu tenho pessoas que trabalham, que labutam nessa área, que eu vou alcançar através da sua vida. Então, fiz por um gosto pessoal, por algo que eu sempre quis fazer, mas também por uma direção específica de Deus que me direcionou para esse curso. E deve ter sido muito desafiador, né? Porque o senhor, como professor, estava pastoreando quando começou a faculdade? Estava com aproximadamente 1 ano, mais ou menos, e meio que havia iniciado a igreja. Eita! Então, pastoreando, né? Professor do Rema, faz parte da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida também. Então, com tantos afazeres, como foi? Estudar, parar, né? Ter que se esforçar mesmo para estar fazendo mais essa graduação. O pastoreio da igreja eu consegui conciliar com mais facilidade. A minha faculdade era pela manhã, então eu colocava as atividades da igreja à tarde e à noite. Para ensinar no Rema ficou um pouco mais complicado, porque durante o período de praticamente 5 anos, eu viajava muito pouco. Antes eu viajava com mais frequência, depois eu passei a viajar apenas uma vez por ano, também no máximo. Também por causa do pastoreio. Né? Exatamente, 2 vezes por ano. Então assim, eu tentei conciliar. As pessoas perguntavam assim, quantas horas tem o seu dia? Eu digo, meu dia tem 24 horas igual de todo mundo. Só que como eu sou muito sistemático, eu organizava todas as coisas, né, colocando uma coisa no seu horário e sempre procurei ser muito sério naquilo. Se algo é tal horário, é tal horário. Se eu vou fazer algo tal horário, eu vou fazer algo naquele horário até aquele outro horário que eu determinei. Então isso me ajudou muito a ter uma disciplina de vida e conseguir conciliar todas as atividades de pai, de marido, de pastor, de acadêmico de direito, de professor, de treinar e de fazer tudo. Consegui. Respirei fundo, mas deu tudo certo. Para quem está assistindo a gente ver que é possível, né? Às vezes a gente fala sobre o Rema e a primeira reação das pessoas é 2 anos, 3 vezes na semana, né? Aulas presenciais. Mas passa tão rápido, né? E se a gente sabe priorizar a coisa certa, se a gente sabe priorizar o que tem que ser feito, a gente consegue, né? É verdade. Tem que ter, como o senhor falou, disciplina. O grande problema é que às vezes a gente tem o costume de ser levado pelas atividades do dia a dia. E não são as atividades que nos conduzem, somos nós que conduzimos as atividades. Então somos nós que determinamos o que vamos fazer, o que é prioridade, o que não é prioridade, evitar as distrações, o que é que pode ser feito depois, o que é necessário ser feito agora. E fazendo essa organização, a gente vai conseguindo sim fazer tudo aquilo que é necessário. Existe uma frase que a gente sempre diz, né, que quem quer dá um jeito e quem não quer encontra sempre uma desculpa. Eita, chibata aí. Ele tá só começando, viu, gente? E o senhor pastoreava, né, como a gente estava falando, mas eu percebo que o seu chamado não é pastor, não é para ser pastor, não é? Eu percebo uma veia de mestre, de profeta. Tô certa, tô errada? Tá certíssimo. Eu sempre digo para as pessoas, eu não sou pastor, mas eu estou pastor. O pastoreio, ele faz parte da minha vida. Hoje eu também estou pastoreando, só que como pastor auxiliar agora, não mais como pastor presidente de uma igreja. Mas o meu chamado, de fato, é profeta e mestre. Então, a fase de pastorear é uma fase que Deus estabeleceu na minha vida. Não sei quando ela vai terminar, mas ela não é o meu chamado, vamos dizer assim, de ofício. Eu não fui chamado para ser, de fato, pastor, né? O meu chamado, de fato, é profeta e mestre.
Qual o senhor diria para mim que foi o maior desafio na época como pastor presidente de uma igreja? Porque agora o senhor auxilia o pastoreio de pastor Edilson, da Igreja Verbo da Vida ali em Petrolina, né? Mas antes o senhor estava como pastor presidente de uma igreja. Qual foi, assim, o maior desafio para você? Uau, ser pastor presidente são grandes emoções, né? São muitas emoções. Muitas pessoas eu vejo querendo serem pastores presidentes, só que não sabem o peso que você carrega. Claro, existe uma graça, existe a unção de Deus, mas as responsabilidades são muito grandes. No meu caso, eu comecei a igreja do zero. Eu abri a igreja na sala da minha casa, na verdade, na garagem da minha casa. Uau. Começamos do zero e fomos construindo todo o processo, crendo, chamando à existência, declarando. Um dos maiores desafios, são vários, não tem como se falar assim, qual é o mais importante? Qual é o mais difícil? É complicado. Mas existe algo que é muito desafiador, é você fazer com que as pessoas entendam a visão de Deus que Deus colocou no teu coração. É você reproduzir na vida das pessoas aquilo que Deus te deu. Para o pastor, é fácil, eu tenho que sair daqui e tenho que chegar lá. Ele tem uma visão clara. Mas para que as pessoas peguem essa visão, para correrem com ele, aí é muita oração, é muita reunião, é muita correção. Por quê? Compartilhar a visão que Deus colocou no teu coração com a tua equipe, com a tua igreja, com os teus líderes e com teus liderados. Porque do mais, tudo que vai acontecer é resultado dessa visão. Tudo que vai acontecer é resultado de se as pessoas pegaram ou não essa visão. Então, na verdade, esse talvez é o maior desafio que eu pessoalmente enfrentei como pastor presidente de uma igreja. Eu acredito, até porque as pessoas, nós no geral temos muita dificuldade de nos submetermos a uma visão sem querer colocar o nosso jeitinho, né, digamos assim. A gente quer, o pastor falou para fazer assim, mas eu acho que de tal forma ficaria melhor, né? E quando a gente está numa posição de submissão, a gente muitas vezes tem que deixar para lá o meu melhor. Eu acho que seria melhor dessa forma, né? Você tem que entender, se o meu pastor quer assim, então eu vou seguir a visão dele. Porque ele tem a visão ampla, ele sabe o porquê ele quer assim, então eu vou fazer do jeito que ele tá me pedindo para fazer, né? Muitas vezes nós, quando estamos debaixo de uma visão de alguém, as coisas não são tão claras para nós como são para o líder. Sim. Então a gente acha, eu posso fazer desse jeito, que desse jeito é melhor. Mas submissão é estar debaixo de uma missão, que não é a sua, é a missão de outra pessoa. Então quem recebeu a visão, quem recebeu a direção, sabe o que tem de fazer, sabe onde precisa chegar, e nós precisamos confiar nessa pessoa, confiar nessa visão, pegar junto com a missão dele e fluirmos em direção ao cumprimento do pleno e perfeito propósito do Senhor. Muito bom. Eu lembrei de uma situação pessoal minha, que uma vez um líder meu, ele tinha uma demanda para aprovar, né, dessa parte de comunicação, edição de vídeo e tudo. E eu passei para ele um vídeo e ele não aprovou o vídeo. E aí eu falei, nossa, mas a equipe, fulano ficou tanto tempo fazendo esse vídeo, ciclano assim se esforçou de tal forma, e aí agora o vídeo não vai sair, né? E fui reclamar com o meu líder. E aí ele ele ficou, isso foi no WhatsApp, né? E aí ele ficou uma meia hora digitando. Quando foi passando o tempo ele ali digitando, eu já fui ficando assim. Tava digitando uma redação do Enem. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu fiz, né? E aí, quando ele respondeu, acho que foi uma das melhores respostas que eu já tive na vida, que eu nunca me esqueço. Top. Que ele falou, né? Você tá vendo o esforço que as pessoas tiveram. Eu tô vendo o impacto que esse vídeo vai ter para as outras pessoas, né? Eu tô vendo o por trás, o que tá por trás, eu tenho a visão ampla. Então, ele falou tanta coisa. Ele falou, se esse vídeo que tá dessa forma, uma pessoa recebe e entende assim, se entende assado. E outras coisas, né? Ele falou, e eu conheço a visão de quem tá acima de mim, na minha liderança, na minha diretoria. Eu sei que eles não vão gostar de tal detalhe, não vão gostar disso. E aí ele, enfim, fez uma redação ali pra me mostrar. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não tô aqui, como quem diz, desprezando o trabalho dos outros, né? E eu fiquei assim, nunca mais eu... Uau, foi uma lição pro resto da vida. Foi uma lição pro resto da vida. Agora o líder falou, eu sigo. Muito bom.
Professor, um dos objetivos do nosso podcast é mesmo a gente também trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos alunos, né? Um complemento, digamos, da matéria que eles estão tendo, né? Ótimo. São 7 dias de aula no Rema e eles aprendem muita coisa, mas a gente quer trazer ainda mais para eles, mais edificação, né? Mais conteúdo. Então, a gente está caminhando agora para falar um pouquinho da matéria que o senhor tem dado aqui, né? No primeiro ano, Justiça de Deus. Eu quero te fazer algumas perguntas com relação a essa matéria, tá bom? Vamos lá. Assim, de forma simples. Os alunos já é pra saber isso, viu, gente? Vocês, pelo amor de Deus. Me ajude a lhe ajudar. Né? Mas, diga assim pra gente de uma forma simples, o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é estar de volta, restaurado à posição original que o homem estava antes do pecado entrar no mundo. Por que tantas pessoas têm dificuldade de se ver justas? Na verdade, o pecado ele trouxe uma contaminação geral para com toda a humanidade. Então, toda a humanidade ela tem um senso de injustiça, ela tem um senso de que ela precisa fazer alguma coisa para poder merecer bênção, para poder merecer vitória, para poder agradar a Deus, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que tomar alguma postura que parta dela mesma. Então, na verdade, esse senso de indignidade, esse próprio senso de justiça é o maior impedimento para que a gente entenda que nós somos justiça de Deus, justificados por Deus através de Jesus. Porque, na verdade, a doutrina da justificação, ela humilha a nossa carne, ela humilha os nossos esforços, ela humilha a nossa forma de querer fazer. Porque nós passamos a entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos e que tudo que nós fazemos só tem valor se for banhado com o sangue de Jesus. Só tem valor se for proveniente da graça que Deus providenciou para nós através do sacrifício na cruz. Uau, muito bom. Essa eu sei que o senhor falou muito em sala de aula, mas eu quero também deixar aqui gravado, né? O que o homem perdeu é que Jesus recuperou na cruz. Uau, pergunta interessante. O homem perdeu a natureza de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem perdeu a autoridade que Deus havia dado, o homem perdeu a glória de Deus, né? O homem perdeu tudo aquilo que ele havia recebido como imagem e semelhança do próprio Deus. Então, o homem que foi criado um ser da classe de Deus, é claro que o homem não era igual a Deus, o homem não é Deus, nem vai ser jamais Deus ou exatamente igual a Deus, mas eu sempre costumo dizer que Deus fez o homem o mais parecido com ele, o quanto era possível ser reproduzido numa criatura. Então o homem foi criado numa posição exaltada, conforme o Salmo de número 8 diz. Mas, por conta da queda, ele perdeu todos esses benefícios, esses privilégios que somente o homem tinha, que os anjos não tinham. Mas, glória a Deus por Jesus, louvado seja Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos trouxe de volta para aquela posição original na qual Adão estava antes do pecado. Fugindo um pouquinho do nosso script, quais são as maiores dúvidas ou dificuldades que o senhor percebe que os alunos têm nessa matéria? Uau, na verdade, a morte espiritual de Jesus, quando se fala sobre a morte espiritual de Jesus, Jesus ter se feito pecado em nosso lugar, assumido a nossa natureza, é realmente uma questão de muito questionamento. Inclusive, foi um dos assuntos que eu fui questionar com o meu professor em sala de aula quando eu fiz Justiça de Deus em 2012. Não consegui aceitar, não consegui entender aquilo. Então isso é, na verdade, o principal problema. Sempre ouvimos, os alunos sempre escutam, nas suas várias denominações, já ouviram falar sobre serem justos. Já ouviram ser falado sobre ser justificado. Mas eles não entendem de fato o que é. Então, os detalhes, o ponto principal da matéria é praticamente todo cristão. Ele tem uma noção básica. Agora, são apenas os detalhes sobre autoridade. Por exemplo, sempre há questionamento sobre o governo do diabo no mundo. Como Deus fica sendo o dono do mundo, mas tendo um mundo que é seu, que foi dado ao homem e que o diabo domina o sistema. Como conciliar soberania de Deus com esse controle que o diabo tem sobre o sistema? Então são perguntas recorrentes. As crianças, por exemplo, sempre se perguntam: criança nasce pecadora? Criança, quando morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o limbo, vai para o purgatório, vai para onde? Então são perguntas assim praticamente que carimbadas, que em toda matéria a gente sempre escuta uma delas. Imagino. E voltando um pouquinho para o direito,
Eu acredito que o direito ampliou a sua visão, né, sobre esse assunto, né, de justiça de Deus. Como você percebe, assim, que casa as coisas? O direito, a justiça, né, natural e a justiça divina. Uau, Deus ele é um Deus que trabalha com legalidade, né? Deus é um Deus legal. Ele é soberano porque ele estabeleceu as regras e as leis que governam todas as coisas. Deus é soberano não porque ele faz indistintamente qualquer coisa, influenciando ou intervindo no livre-arbítrio dos homens. Ele é soberano porque ele é aquele que estabelece as regras e o homem tem que seguir as regras que Deus estabeleceu. Então, pelo fato de Deus ser um Deus legal, o direito abre muito a nossa mente para entendermos sobre legalidade, sobre ilegalidade. Por exemplo, alguns aspectos que nós tratamos muito em justiça de Deus, né? O aspecto legal e o aspecto vital, né? Aquilo que eu tenho direito e aquilo que eu vivencio daquilo que eu tenho direito. Então a gente tem no direito também fala sobre isso, né? O direito, aquilo que está na lei, seria o meu direito objetivo, aquilo que está positivado. Aquilo que eu vivencio seria o direito subjetivo, aquilo que eu tenho de vivência e de experiência na minha vida. O fato de eu ter um direito objetivo não quer dizer que eu vá viver aquilo subjetivamente. Na Bíblia também, o fato de eu ser sarado e curado pelas pisaduras de Jesus não é garantia 100% de que eu vá vivenciar aquela cura na minha vida se eu não me apropriar daquilo pela fé, se eu não tiver conhecimento daquilo pela fé. Então, existem muitas áreas, a justificação, por exemplo, né? Entender, eu sempre uso na sala de aula, né? Você é justo, você tem uma sentença transitada em julgado contra você, e não cabe recurso. Ou seja, você é justo, Deus deu uma sentença, ninguém pode mudar isso, e não existe instância superior nenhuma que possa questionar aquilo que você tem, porque o Supremo Tribunal do Céu foi quem determinou que você é justo. Então, na sala de aula eu vou casando as duas coisas e eu acredito que é um casamento muito bom, muito bonito e perfeito e duradouro para sempre aí, direito e teologia. Muito bom. Inclusive você tocou num ponto que era na última pergunta que eu ia te fazer. Como que os nossos alunos graduados, como que nós podemos praticar ser justiça de Deus no nosso dia a dia? De forma prática, assim, simples. A Bíblia nos diz que nós não devemos apenas ser justos, mas também vivermos como justos. É o fruto de justiça. Quando eu entendo que eu sou justo, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. Uma responsabilidade de levar essa palavra de justiça para outras pessoas, mas também uma responsabilidade de me comportar como justo. Ser alguém íntegro, ser alguém sério, ser alguém que honra aquilo que diz, ser alguém que reflete Deus e o seu caráter nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua autoridade, porque aquilo que nós somos por dentro deve necessariamente ser refletido por fora. Então a matéria de justiça, ela nos mostra não apenas aquilo que nós somos, mas principalmente como nós devemos nos comportar e nos portar uma vez que nós somos. É uma matéria extremamente prática, não é apenas algo teológico, não é apenas algo doutrinário, de que eu vou para a sala de aula ouvir uma série de conceitos e de palavras, expiação, propiciação, reconciliação, morte espiritual, mas com tudo isso que eu aprendi, o que é que eu faço? Eu vou viver tal qual Jesus Cristo era, eu sou aqui nessa terra, tal qual na verdade ele é, eu sou aqui nessa terra. Eu fui feito justo para de fato viver como um justo. Uau, perfeito. Caminhando já para o fim, professor, eu queria que o senhor olhasse, pois é, muito rápido, né? Queria que você olhasse para a câmera e deixasse assim, um conselho para os nossos alunos do primeiro e do segundo ano. Para você do primeiro ano, mantenha-se empolgado. A sua jornada está apenas iniciando. Você deu apenas o primeiro salto. Continue pronto, animado, porque tem muita coisa boa preparada para você. Segundo ano, já estou terminando. Não, é aí que está começando. Agora você está recebendo toda a instrução necessária, está concluindo essa fase de instruções do segundo ano, daqui a pouco com a bequinha vermelha para celebrar com os seus irmãos, mas aí começa a sua responsabilidade. Agora você vai sair daqui a pouco da condição de aluno e vai passar a condição de alguém que vai ensinar para outras pessoas. Não necessariamente em sala de aula, mas sendo um exemplo e um referencial para que outras pessoas possam olhar para você e dizer: uau, ele estudou 2 anos naquela escola, a vida dele foi transformada, eu também quero essa palavra, eu também quero estudar nessa escola, eu também quero ter a minha vida transformada. Aleluia. E para os nossos graduados, o que o senhor diria? Para você que é
alumni, né? Se você já é graduado e não é alumni ainda, por favor, seja um associado da alumni. Existe uma frase do pastor Humberto que eu sempre gosto muito, que ele diz: a verdade que te libertou é a mesma verdade que vai te manter livre. Então, se mantenha conectado, procure servir no Rema dentro da sua possibilidade, procure ouvir sempre as aulas, né? Estar em sala de aula novamente, se possível, ouvindo, relendo as apostilas, relendo os módulos, estando sempre envolvidos, porque não é apenas aquilo que você ouviu durante 2 anos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, estar envolvido com essas mesmas verdades vai não apenas te purificar, mas te manter continuamente puro e continuamente limpo. Que conversa maravilhosa, eu quero te agradecer de coração por o senhor participar aqui do nosso podcast. Quero dizer que foi uma honra recebê-lo aqui em Brasília, receber o senhor aqui no nosso podcast. Eu sei que existe um esforço para estar aqui, porque esses dias de aula são muito puxados, né? Verdade. Mas muito obrigada, viu? Que papo edificante, não é mesmo, pessoal? Então, se você nos assistiu e ficou aí com desejo, né, de ouvir mais do professor Anderson, você que é nosso graduado tem essa chance e não pode perder. Se você precisa apenas ser associado à Alumni. Sendo associado à Alumni, você tem acesso a um aplicativo exclusivo e nele tem áudios de todas as matérias do Rema com diversos professores, inclusive as aulas do professor Anderson já estão disponíveis lá, as aulas dele ensinando aqui na nossa escola e também aulas de outras matérias. Quais outras matérias você costuma dar, professor? Escatologia é a matéria que eu ensino com mais frequência. Escatologia e justiça. Mas ensino também doutrinas básicas da Bíblia, ensino manifestações do Espírito, fundamentos da fé e realidades da nova criação. Olha aí, gente. Bom demais. Então, vai lá no aplicativo da Alumni, procura lá o professor Anderson Ferreira e escuta as aulas dele, que com certeza você vai ser muito edificado. Se você ainda não é associado à Alumni, você precisa ser, tá bom? É para os nossos graduados. E compartilhe esse podcast para que mais pessoas sejam edificadas, para que mais pessoas conheçam a palavra da fé que nós ensinamos no Rema, tá certo? Nos siga em nossas redes sociais também. Estamos no TikTok, no Instagram, no Threads. Até hoje eu tenho dificuldade para falar o nome dessa nova rede social. No YouTube, é só colocar @RemaTaguatingaDF. Nos acompanhem em tudo, tá bom, pessoal? É isso. Até o próximo episódio. Nos vemos por aí. Até mais.